Eu vejo futebol como arte, quer dizer, a maior parte das pessoas hoje vê futebol como uma competição. Você colocar no mesmo estúdio vários pintores tentando fazer a mesma coisa. Alguns se destacam por um determinado tipo de talento e outros por outro. No fundo, é pura arte, quer dizer, eu acho que atrai o público no futebol, fundamentalmente por causa dessa arte. Não é a vitória que importa, não é o sucesso que importa. Importa o conteúdo, o contexto que está inserido nessa arte. Na verdade, quem busca a vitória busca a unanimidade. Futebol arte é jogador mostrar toda a sua técnica. É você ir para dentro do campo preocupado somente em jogar futebol. Arte é isso, é você fazer aquilo que o torcedor, o adversário não espera, aquilo que surpreende. Tudo de forma objetiva e não simplesmente para receber um aplauso, um malabarismo que não tem efeito positivo. Eu acho que o 82 pode ser colocado como uma marca do futebol arte. Onde que eu vou, todo mundo fala naquela seleção. Sócrates, qual é a sua expectativa para a Copa do Mundo? Uma loucura total, né? Valdir! O ambiente foi muito bom. A gente fez uma boa eliminatória, fez uma boa excursão em 1981 na Europa e o time realmente tinha um acerto, um conjunto dado pelo Tele Santana muito bom. Foi uma seleção que praticamente todo mundo dizia que seria campeã mundial na Espanha. Muito boa tarde. É hoje sim. A seleção do Brasil está estreando hoje na 12ª Copa do Mundo. Jogamos hoje ainda sem Toninho Cerezo, que é um jogador importante para o esquema, inclusive para a movimentação no meio-campo, para a criação de jogadas pela extrema e até para facilitar a presença de Zico. O Cerezo estava suspenso, né, que era uma perda para a gente. E quando todo mundo achou que ia jogar o Paulo Isidoro, o Tele resolveu botar o Dirceu, que a gente tinha treinado, acho que uma vez somente. Fiquei muito magoado, fiquei chateado, porque eu vim fazendo aquele trabalho ali pelo lado direito, assim, com muito prazer, e com certeza eu vi que a seleção, em esquema de marcação, ia empobrecer, enfraquecer um pouco. E isso aconteceu. Olha o perigo no toque de cabeça, passa a direita de Valdir Pérez. A Rússia era sempre um time perigoso, um time bom também, né? E deu bastante trabalho. Tinha jogadores muito velozes na frente, uma grande movimentação. E eu me recordo que eles teve um lance que eles reclamaram muito, né, de um pênalti. Oscar, Luizinho, chega junto, Valdir Pérez, reclama Schengelia. Se cobrava muito, né? O brasileiro cobra muito e todos os jornalistas, todo mundo falando que foi pênalti. Eu ainda ficava sem entender. Eu falei assim, pô, nós somos todo mundo brasileiro, está torcendo contra. Será que eles estão querendo me sacar da seleção?
Você começa a estrear uma Copa do Mundo, você quer, né, conseguir mostrar tudo aquilo de bom que você fez durante toda a sua vida. E isso daí, às vezes, acarreta um pouco de ansiedade antes da partida e durante a partida. Saiu o tiro, Valdir! Tomou um gol, mas tomou um gol no meio da rua. Num tiro de pau. O Valdir nem se abaixou. Mas, entenda bem, eu tive muito apoio do próprio Tele, eu tive apoio dos próprios jogadores da seleção brasileira. Não tinha aquele entrosamento, e o Dirceu, por ser canhoto, jogando do lado direito, ficou meio estranho isso no primeiro tempo, ficou bem evidenciado isso no primeiro tempo, né? Exatamente porque você não conseguia organizar as jogadas que a gente já fazia de olho fechado, né? Então isso teve uma influência muito grande no comportamento. Quando aconteceu as mudanças, automaticamente as coisas voltaram ao normal. Quando eu entrei naquele jogo, eu falei, Leandro, pode sair, pode jogar, porque essa cobertura aqui, o meu condicionamento, dá para mim fazer isso aqui e chegar lá ainda para te ajudar lá na frente. Então pode jogar despreocupado. O time, segundo tempo, voltou a jogar melhor, né? E também aconteceu que nós mesmos sentimos que o time da Rússia estava muito mal fisicamente e caíram, morreram no campo, né? Olha a chance com o Sócrates. Ganhou bem no primeiro. No segundo. O tiro é bom. Tentar com o bloquinho. Luizinho. Juiz não deu, não tem jeito de ser, né? Eu acho que foi lances que muito rápidos, né, que aconteceram e eu não me lembro de ter feito esses 2 pênaltis, não. Eu vinha pelo meio atrás do Falcão. Daí o Falcão com aquela elegância toda, o Falcão jogando futebol parecia que ele estava num shopping vendo as vitrines lá, de tão elegante que era e jogava muito futebol. Paulo Isidoro vai para a jogada individual, preferiu o Falcão, tem liberdade. Éder, olha o tiro! Então, a hora que o Éder fez o gol, isso deu uma amenizada, porque ganhamos o jogo. Falando em Copa do Mundo, a imagem do primeiro gol, que deu a vitória no finalzinho do jogo. E aquela euforia, a gente não sabe o que a gente faz. Você faz o gol e a gente fica louco. Ainda mais na Copa do Mundo, a gente não sabe o que a gente faz. Eu só pensava naquele momento, eu só pensava na minha cidade, na minha família. Só vinha na minha cabeça minha família. A gente poderia até ter perdido aquele jogo tranquilamente, sem nenhum problema. Mas pelo que a gente fez no segundo tempo, eu acho que ficou a demonstração que era um progresso que a gente estava começando a fazer. E aquele primeiro tempo ele serviu também para a gente saber que a gente tinha limitações também. O brasileiro, ele invadiu a Espanha, né? O brasileiro tem tudo quanto é lugar do mundo, tem brasileiro, mas lá na Espanha parecia que estava realmente no Brasil. E a gente sentia em casa. O brasileiro gosta, o brasileiro é farra o ano todo. Quando você vê o torcedor com aquela alegria na arquibancada, aquela festa, de soltando pipa, soltando balão, aquilo te traz uma esperança muito grande. Então, te enche de confiança. A torcida, ela te contamina, entendeu? Pelo lado positivo ou negativo. E a torcida brasileira naquele Mundial, ela te trouxe só esse prazer, só essa alegria.
meus amigos da Rede Globo, o estádio Benito Villamarim, 45 mil lugares. Acreditamos que tenhamos 46 mil espectadores. O estádio está totalmente tomado, numa autêntica festa de torcidas. É a expectativa de mais uma grande exibição da seleção brasileira, principalmente porque concentramos nossos maiores talentos no meio-campo. O Tele colocou 4 jogadores no meio-campo, eu, Falcão, Cerezo e o Sócrates. A gente só tinha jogado uma partida juntos. Será que no caso ali, fazendo o meio de campo, um quadrado com Cerezo, Falcão, Zico, Sócrates, será que alguém vai ter essa força de correr para tomar a bola, para desarmar? Não tinha. Tinha muita criatividade, mas tinha pouco desarme. Então, por isso que veio a minha mágoa de muito tempo. Né? Por isso que eu fiquei magoado. Mas não queria também reclamar com ninguém para não magoar ninguém. A gente tocando a bola, a gente tinha muita facilidade para chegar no campo adversário. Em alguns momentos a gente dava relaxada. E foi aí quando relaxamos que essa jogada da Escócia foi muito bem feita, por sinal, e um bonito gol. Éder voltou para marcar. Contra 3. Gol da Escócia! Murray! Bateu de primeira no meio de 3 jogadores brasileiros. E pegou o ângulo superior esquerdo de Valdir Pérez. Na entrada da área. Ali a gente tomou aquela ducha de novo. Aí, gente, e agora? Vamos reagir de novo, temos que reagir, vamos tocar a bola, vamos tocar a bola. Eu já tinha feito um gol contra a Escócia aqui no Maracanã. E o goleiro era o mesmo. E eu pensei dessa forma, ele talvez possa estar pensando que eu vou bater por cima da barreira agora. E aí, quando eu vou bater de novo no canto dele. Lá vai Zico, por cobertura! Foi uma das melhores faltas que eu bati, porque a bola faz uma curva por fora, bate lá na trave, no ângulo e entra. O Tele chamou eu, o Sócrates, Falcão e o Cerezo, que ele queria um rodízio ali pelo lado direito. Chegou no vestiário, eu falei com o Tele, ó, para ficar desse jeito eu prefiro sair. Então me tira, bota lá outro, porque eu tô sozinho lá, ninguém vem para me ajudar, eu não sou ponta direita. Foi quando no segundo tempo todo mundo começou a ir, todo mundo mudou. Todo mundo entendeu que era necessário haver um rodízio pelo aquele lado direito. O Tele tinha algumas jogadas de escanteio, sempre dos dois lados. Ele pedia para que o Júnior, no caso, que batia pelo lado esquerdo, que ele chutasse, tentasse chutar gol, entendeu? Para dar com curva forte no primeiro pau. Batendo o Júnior, Oscar! Eu vi o goleirão, olhei pro goleirão lá, ele muito adiantado, eu falei, eu vou tentar encobrir aqui o goleiro. O Éder na esquerda pedindo, Serginho, fugiu, vai bater, atenção por cobertura!
jogava muito fácil. Era difícil você ver alguém dar 4, 5 toques na bola. A maioria das vezes era 2 toques. Tinha jogador como Sócrates que jogava de 1 toque. Domingos Cerezo pelo comando. Boa bola para Sócrates. Quem vem de trás, Falcão, bateu! Acho que 4-1 foi um resultado excepcional para o Brasil. Ali começava a deslanchar e a ser, sentir realmente o trabalho da equipe em relação ao Mundial. Voa, canarinho, voa, mostra na Espanha que tu queres um rei. Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que és um rei. Voa, canarinho, voa, mostra na Espanha o que eu já sei. Mas voa. Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que és um rei. Voa, canarinho, voa. Até hoje, nos lugares que eu vou, é engraçado que tem pessoas que fazem uma relação sempre com a música que eu gravei, né? Que foi o Voa Canarinho. Como pavilhão do meu país. Encaixou exatamente, né? Com um bom momento da seleção brasileira, com uma música fácil, de uma melodia fácil, que as pessoas aprendiam com bastante facilidade. Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que és um rei. Voa, canarinho, voa, mostra na Espanha o que eu já sei. O brasileiro tem isso, né? Descontração no futebol e tal. Tem uma certa ginga, e isso ali a gente uniu tudo isso ali, o nosso samba do Júnior lá do lado de fora e tal, levava para dentro do campo. Cada concentração mudava o parceiro de quarto, né? Então eu tive essa oportunidade de estar com outros jogadores e conversar e saber realmente dentro da seleção brasileira para ter aquele ambiente. Mas era um ambiente excepcional. Dentro desses 2, 3 meses, você convive ali um clima de muita alegria, né? E de uma realização própria, porque você está no máximo, você está no ponto alto da sua carreira, que é representar uma seleção brasileira, né? Então, eu me senti muito feliz. Tinha muita gente boa para brincar, muita gente mesmo. E tinha a turma do samba, né, que começava com o Júnior. Isso, eu não me metia nesse negócio não, que eu mal bato um tamborinzinho assim, mas sem ritmo nenhum. E o meu povo toma conta do cenário, faz vibrar o meu canário, enaltece o que ele faz, bola rolando e o mundo se encantando com a galera. Foi uma maravilha. Sinto saudade até hoje desses grandes colegas que eu consegui conquistar na seleção brasileira. Uma seleção que realmente deixou saudade. Não vou dizer salto alto, mas vou dizer a consciência que nós iríamos vencer o jogo em qualquer momento. Mas eu acho que pelo volume de jogo que a gente começou a imprimir, até mesmo pela própria condição técnica da seleção da Nova Zelândia, fez com que a gente jogasse um pouco mais, com menos, né, tensão do que nós tínhamos tido, principalmente no jogo da Rússia. Toninho Cerezo. Vem, Leandro. Vamos caprichar nesse cruzamento. Tá aí o cruzamento para Zico. Bateu!
esse tipo de jogada era muito treinado, a gente fazia muito. E eu acho que o Leandro, talvez por ser a Nova Zelândia, tenha se arriscado um pouco mais. Então mostrou o quanto ele era importante para nós ali, o apoio dele, né? Sócrates, defesa aberta, vai chegando o Leandro, Cerezo também para Leandro, é só caprichar, atenção, Zico vai bater! Nós tínhamos um time que praticamente quem não atacava era só os dois zagueiros. Nossos laterais poderiam ser 2 meias. Engraçado que o Tele dizia, tem que ir, tem que ajudar o Éder, não pode ficar só defendendo. Então ele queria sempre que tivesse ali ajudando. Ali atrás era um futebol simples, entendeu? Que funcionava bem, mas do meio para frente era bonito de se ver, né, as triangulações, os passes até chegar na finalização. Falcão, Sócrates, olha como sai bonito. Tudo bonito. Vai embora, Falcão, vai pra grande área, faz o seu também, olha aí. Alegre, descontraído, tocando a bola, sem aquela preocupação. Tinha hora que eu parava, eu dentro do campo mesmo, falei, gente, é bacana demais. Júnior, fugiu, Zico pela meia esquerda, lançamento é pra ele. Dominou, ganhou, bateu, olha o Serginho! Jogadores e mais uma vez demonstrou a sua categoria no jogo de hoje, inclusive melhor no meu modo de entender que nos jogos anteriores. Isso nos deixa mais otimistas, né? Porque continua evoluindo. Em nenhum momento existiu rivalidade dentro da seleção. E isso graças ao Tele. O nosso treinador, o Tele, dizia, a individualidade aqui só vai aparecer se o coletivo estiver bem. Se o coletivo não estiver bem, a individualidade ela não vai resolver. Se tratando de seleção brasileira, é importante que esteja com o grupo na mão. O Tele, na época de 82, tinha o grupo na mão. O Tele era um cara admirável, né? Um cara seríssimo, um ótimo profissional. Exigia nos treinamentos uma quase que a perfeição. Ele treinava, ele pedia para você fazer as coisas e ele ia lá e mostrava como que tinha que fazer. Porque ele sabia o que ele estava pedindo. Para mim foi um pai, né? Não foi um treinador, foi eu considero como um pai. Esse é um jogo que eu acho que tanto o brasileiro como o argentino gosta de jogar, né? Essa rivalidade que existe, essa coisa que está no sangue, né? De querer ser melhor, né? E o brasileiro adora jogar contra a Argentina. Esse jogo foi memorável. Primeiro, tinha uma preocupação muito grande, né, por sabermos do potencial que tinha a seleção do lado de lá, que era a atual campeã mundial, né? De ter um jogador como o Diego que estava começando a aparecer. Então, quando eles vieram jogar contra a gente, eles vinham já de uma derrota. Eles já tinham perdido feio para a Itália.
Então eles vinham jogar contra a gente muito mais mordidos do que qualquer outra coisa. E sabendo que se perdesse, estavam completamente fora. Os primeiros 10 minutos eles estavam com a bola no pé, só tinha jogador bom, né? Pô, Chardilli, Maradona, Passarella, Tarantini. A Argentina era um time também que jogava assim, mais ou menos à la Brasil, né? Com muitos toques, muitos passes e também triangulações. A Argentina poderia ter feito gol, mas a gente está muito bem estruturado atrás também, a defesa bem armada. Eu acho que o Maradona, ele tentou jogar e jogou, lógico, né? Mas ele foi bem marcado. E o ataque da Argentina, antes a bola tinha que sempre passar nele. Passava por ele o ataque da Argentina. Então o que nós fizemos foi bloquear isso, né? Esse acesso à bola, que ele acabou ficando irritado. E então teve essa falta. E a falta mais longe, sempre eu que batia. Mais próximo era o Zico, pela habilidade também do Zico. Falta de longe, eu não chego nem perto. Eu só vou perto, só iria perto para dar força. Ou então dizer, vou no rebote. Ótimo momento para o Brasil. Capricha, Éder. Lá vai pra bola. Olha a bomba! Toca na trave, Serginho! Desafogou um pouquinho, né? Aí nós ficamos mais tranquilos e as coisas aí começou a ficar mais fáceis, até porque a Argentina já passou aquele nervosismo nosso, passou tudo para a Argentina. Essa era a força do Passarella, principalmente nas bolas paradas e nos escanteios. E o goleiro tem essa função de momentos que são necessários, você tem que aparecer. A gente sentia no semblante dos argentinos que estavam nervosos, estavam preocupados e a gente tranquilo. E isso deixava eles mais irritados ainda, principalmente Maradona. Maradona. Júnior. Maradona. Júnior põe na bola. O árbitro mexicano diz que não houve absolutamente nada, apenas o escanteio. Ah, ele cavou. Eu acho que se ele tivesse ficado em pé, ele teria dado continuidade à jogada, né? Talvez ele tenha achado que o cara ia dar pênalti porque era ele.
gente sabia que eles tinham pontos muito vulneráveis em termos das laterais, e a gente, se tivesse gente entrando de trás, nós procuramos conversar sobre isso, né? Que o cara que viesse de trás é que poderia ser o homem surpresa para decidir. Boa bola para Falcão, quem sabe agora no Serginho, levantou sua cabecinha, Serginho! Quando os espaços começaram a abrir, que a gente estava já ganhando o jogo, eles tiveram que sair. Zico no meio do caminho. Júnior vai embora. Quando eu cheguei, né, com a bola na minha frente, com o Fidel saindo, veio crescendo aquele homem, 1,90 m, quase com as mãos desse tamanho, porque ele fazia uma posição, né, com as pernas e com as mãos, que eu não tinha espaço. O único espaço que eu acho que tinha para a bola passar era no meio da perna dele. Que lançamento para Júnior no lado aqui! O cara fala, pô, você foi sambar, foi menosprezar a Argentina. Eu menosprezar a Argentina, eu só sabia porque ali atrás tinha um grupo tocando música na hora que eu fiz o gol. O futebol arte, este futebol lindo, lindo do Brasil. A Passarella que me tirou do jogo. Eu estava na lateral, perto do banco, ele veio e me jantou com tudo. Quase que eu não jogo contra a Itália por causa dessa contusão, que ficou muito inchada. Eu não treinei até o jogo, eu fiquei 2 ou 3 dias só fazendo tratamento com gelo. A vontade é muito grande de entrar, então quando tu é chamado, pô, é aquilo que tu queria, né? E outra, não era difícil porque o placar já estava 3-0. Mas ali com 3-0, eu esperava só que fosse uma chance de eu conseguir me manter para o próximo jogo, né? Às vezes tu sabe qual é o jogador que tu tem que te proteger, tu já entra com uma situação, né, te cuidando, vai. Agora com o Maradona não, porque ele não era um cara de bater. Batista entrou, Maradona deu, mas deu no estômago do Batista. Cartão vermelho para Maradona. E ele entrou diretamente na minha perna, na virilha, essa barriga, pegou na virilha. Ver o Maradona sair expulso com uma agressão ali no Batista, desnecessária. Então, quem gosta de futebol não gosta de ver um grande jogador sair daquela maneira. Eu lembro que foi logo em seguida que eu voltei para o campo. Iniciou o jogo, não me lembro se foi o Oscar ou o Luizinho que me passou a bola, né? Eu estava de costas, mas aí com reflexo um pouco retardado ainda, né? O movimento da perna, porque me doía. E eu fui fazer um giro e o Dias. Olha o Ramon Dias batendo. Gol de Ramon Dias. E 3-1, não fez diferença nenhuma, né? A gente só fala do meu gol, a gente fala da rapidez do Zico, a gente fala da falta do Éder, da cabeçada do Serginho, da ultrapassagem do... A gente só fala desses grandes lances, né? Mas os lances primordiais e fundamentais para a vitória, eles foram na parte defensiva. A gente conhecendo bem a Itália, o Falcão tinha jogado lá, falou sobre o time italiano. A gente já tinha visto que a coisa seria bastante complicada
principalmente pela forma como a Itália sempre jogou historicamente. Jogo aqui defendendo, depois eu saio para o ataque em velocidade. Tudo isso a gente sabia, foi estudado, tudo isso foi visto. Nós assistimos o jogo de Argentina e Itália e a Itália acabou vencendo com muita dificuldade o jogo da Argentina. E achamos que se a Itália jogasse com aquele futebol que jogou contra a Argentina e venceu, nunca iria ganhar do Brasil. O Brasil, com o futebol daquele, com aquele talento que nós tínhamos em posições todas, íamos jogar contra a Itália pelo empate. Ah, eu falei, que é isso? Doido. Não vai segurar o Brasil hoje. Nós entramos dentro de campo e a gente já estava classificado, porque o empate era nosso. Mas nós pegamos a Itália, ela estava a fim de jogar futebol, né? Foi um jogaço. Eu acho que a gente sabia que todos os times que a gente jogava procurava explorar esses espaços que os laterais davam. Do lado esquerdo, Cabrini se aproximou. Cruzamento é perigoso. Gol de Paulo Rossi para a Itália. A gente entrou com uma vantagem no empate e com 2 minutos a gente perdeu isso. Num cruzamento perigosíssimo com toda a defesa brasileira parada. Paulo Rossi inaugura o marcador. 1 para a Itália. Vai para Serginho, lutando contra 3 italianos, ganhou. Olha o gol, Serginho bateu, passou fora! A gente via que ele estava ali procurando, tá no local certo, mas na hora do chute, do cabeceio, não estava tendo resultado feliz, né? Ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Estava numa fase esplendorosa, mas fez gol lá na Copa do Mundo, mas não foi o mesmo Serginho que a gente via jogando em São Paulo. Sócrates. Você está com jogadores como Sócrates, como Cerezo, como Falcão, você sabe o que eles vão fazer. É muito fácil. O gol contra a Itália, que eu driblei o Gentili, o Sócrates imediatamente passou, a gente já dá a bola sem olhar. Grande lance de Zico. Para Sócrates, invadiu, pintou, atenção, bateu. Nós não jogamos mais de 10 minutos com a vantagem. Então, isso é que foi um grande problema, né? A gente não ter tido condições de poder jogar com vantagem. Bom, a Itália vai sair para precisar de um gol, fazer um gol. Ela fez logo de cara, né? Toninho Cerezo. Na indecisão, Paulo Rossi fugiu, bateu. Gol da Itália. Mais numa brincadeira da zaga do Brasil. Você pensa em se recuperar, em jogar, vamos reverter essa situação, não é?
seu pensamento ali naquele momento é esse, não tem outro pensamento. Você quer buscar um empate, o empate nos dava a classificação, entendeu? E naquele momento que passou pela minha cabeça era isso. Vamos lá, vamos jogar, nós temos futebol para isso. O nosso time, a meu ver, me utilizou pouco, mesmo com ele em cima. Eu fui muito pouco utilizado, eu me movimentava, cadê a bola? Eu me movimentava e não recebia a bola. Porque o cara olhava, via que você estava marcado, eu falei, mas ele vai estar marcado, dá a bola de qualquer maneira, não tem problema, eu me viro, pô. Já levou o primeiro. Boa abertura, Falcão. Cerezo passou para receber. Falcão limpou, vai bater, bateu. Belo gol do Falcão, mostrando todo o brilho, a garra realmente de toda a seleção. Quem sabe a bola do Brasil se conscientizando cada vez mais. Vai partir para uma grande vitória. O Pelé tirou o Serginho, botou o Paulo Isidoro para fechar e botou o Sócrates. Então a gente ficou com o time bloqueado. A conversa foi de que a gente iria jogar para ganhar o jogo. O time era tão espetacular, tão fenomenal que o treinador, sei lá, poderia ter nos chamado, olha, vamos fechar mais, vamos segurar um pouquinho mais. A experiência dos jogadores que a gente tinha, de falar, gente, hoje não tem jeito, hoje não tem nada dando certo. O que aconteceu foi num lance bobo, a gente com a bola dominada, aconteceu do escanteio. O nosso time estava todo na área, tinha uns 11 brasileiros ali. Bateu bem aberto. E o gol de Paulo Rossi. Gol de Paulo Rossi. Dentro da pequena área, fazendo o tiro, fazendo o giro e marcando o terceiro da Itália. Terceiro da Itália, Paulo Rossi. Então esse jogo nós estávamos mais vulneráveis, mais nervosos esse jogo. E acabamos fazendo até coisas diferentes que não fazíamos, né? Ou seja, alguns erros a mais, né? A gente foi para a área, no desespero, tentando empatar. E até aquele momento, a gente tinha uma esperança muito grande de empatar. Porque eles tiveram saído na frente 2 vezes. Nós empatamos. Eu falei, Deus vai ajudar aqui que a gente vai empatar a terceira vez. Eu lembro que o Oscar cabeceou a bola, eu saí vibrando. Olha o lançamento. Olha o toque de cabeça. O Zoff, nesse lance, ele disse que foi a defesa da vida dele. Que seria também, né, o gol da vida do Brasil, né? Para mim também, claro. Acabou o jogo. Pena que um jogo como esse fosse desclassificar uma seleção que brindou o público do mundo inteiro com futebol considerado até de uma outra galáxia. Foi realmente um clima de tristeza, um clima bastante ruim nesse sentido.
porque tirou todo o sonho daquele grupo, daquela geração. O clima depois foi de cemitério, né? De enterro, fúnebre, porque a gente trabalhou muito durante 4 anos para poder ganhar aquele título, né? E lutar pelo título. Tristeza, comoção, choro sem parar. Isso aí, até hoje, para ser sincero, até hoje, quando eu me lembro, dá vontade de chorar. Quando nós tomamos os gols contra a Itália, nós estávamos com toda a nossa equipe na parte defensiva. Incrível que pareça. Então, não é porque a gente tinha uma característica de jogar para o ataque. Não era o dia, não era a nossa vez. Foi muita confiança, foi falta, eu vou te ser sincero, falta de humildade de todos nós, porque você tem que saber que tem hora que no futebol, você errar, às vezes não te dá a segunda oportunidade. E nós tivemos 2 oportunidades nesse jogo, de empatar e sair classificado. Nós questionamos na época, né, de mudar a forma de jogar, mas a opinião de todos foi que era para jogar da mesma forma porque estava dando certo. De forma alguma teve culpado. Se teve culpado, foi todo mundo, né? Os culpados, né? Sempre tem que achar os culpados, né? Eu, por exemplo, tive realmente, depois que terminou a Copa do Mundo, tive uma pressão muito grande. Eu tive que ter tranquilidade, eu tinha meus filhos para criar, eu tinha minha vida para continuar. O Serginho tinha sido o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Era um homem de referência. O Tele gostava desse homem na área. Porque esse homem na área, ele prendia 2 zagueiros. Talvez o que tenha feito as pessoas pensarem muito, né, e criticarem muito o Serginho, foi a parte de finalização dele, que não foi, né, em alguns momentos, né, dentro daquilo que ele fazia. Mas, sem dúvida nenhuma, contra a Itália, faltou um equilíbrio maior defensivo. Não tem como negar. Se era o Batista que era para estar lá, se era um outro jogador. Mas depois de passado, né, fica mais fácil até dizer que foi um erro, porque perdeu. Para o Brasil não ter conquistado a Copa do Mundo de 82, para o Brasil não foi bom. Para a nova era que estava vindo, nova geração que estava vindo de jogadores, porque aí começou a se jogar pelos resultados. O que é mais importante? Tem que ganhar a todo custo. Então eu acho que ficou a lição de que o importante é ganhar, não importa como. Se tiver que matar a jogada, parar, fazer falta para ganhar, vamos fazer. Me sinto perdedor, porque o Brasil foi e é lembrado, porque se fosse perdedor, ninguém lembraria dessa seleção. Isso é realmente um gabarito de eu estar presente nessa seleção. Eu acho que muita gente, inclusive que ganhou, gostaria de ter participado daquela nossa seleção. Pelo prazer, não vou falar pelo resultado. Esse time, né, representou muito bem o Brasil e que deu assim um status de um futebol arte, né, para
de espetáculo para todos os torcedores. Você ficar na história de uma seleção brasileira, no mundo inteiro, perdendo, principalmente brasileiro, é muito difícil. Era um time de jogadores craques. Sabiam jogar bola. Não estava no banco para qualquer um. E você ir numa seleção como eu tive o prazer de ir, com esses nomes aí consagrados, monstro do futebol brasileiro, é doido. Então, pô, senti muito orgulhoso de estar participando dessa seleção. Mas o reconhecimento em relação a ela é muito grande. E a gente, quando a gente viaja para fora, também é a mesma coisa. Fico honrado, né, de humildemente ter participado daquela seleção. Hoje em dia que eu vejo e rodo o mundo, muitos treinadores se espelharam naquela seleção de 82 por causa da nossa cadência, a nossa técnica, que é uma coisa brasileira. Acho que, como brasileiro, eu fico feliz por isso. A gente fez o que era possível, eu fiz o que era possível, me preparei da melhor maneira possível para jogar bem, para representar bem o Brasil. Não foi possível, paciência. Aquele foi o grande jogo da Copa, eu acho. Melhor. E a Itália jogou extremamente bem. É algo que as pessoas não se recordam muito. Mas, na verdade, o time brasileiro encantava muito. Então, tirava um pouco do foco das outras equipes. E talvez a própria tragédia de ter perdido aquele jogo gerou um elemento a mais para torná-lo inesquecível, o imponderável que o futebol nos oferece.